Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Para mim é uma satisfação, viu? Estar aqui hoje dividindo essa live. Já tenho lhe acompanhado em algumas... aqui mesmo no Instagram, né? Vejo como o Instagram também nos proporciona, né? Esses encontros. E vi aqui a sua movimentação. Também adquiri o seu livro, né? Precisava de uma substrato também teórico, né, sobre as pessoas com deficiência e principalmente nessa área agora vinculada ao concurso público. E eu queria que a doutora, se possível, fizesse uma pequena apresentação e para que a gente possa também conhecer melhor o seu trabalho. Fique à vontade. Meu nome é Priscila Machado, eu sou especialista em Direito Religioso e em Direito para Pessoas com Deficiência. E em 2020, eu publiquei o livro Direitos e Benefícios para Pessoas com Deficiência e, em razão do livro, eu vim para o Instagram, nesse perfil, Leis para PCD. E aí eu vi que o público reagiu muito bem. Eu percebi que as pessoas com deficiência tinham realmente muitas dúvidas. Muitas não conhecem os direitos que possuem, outras até conhecem, mas não sabem como colocar em prática. Elas esbarram com um sistema que não auxilia, ao contrário, exclui. E aí, nessa parte de concurso público, o que eu vejo? Principalmente concursos de carreira policial e concurso militar, eles não querem a pessoa com deficiência. E eles não se preocupam em saber se aquela pessoa ela está apta para exercer o cargo. Eles olham assim, tem deficiência, não quero. E isso está errado, porque a pessoa com deficiência, ela tem capacidade de exercer muitos cargos. Existem pessoas que elas não terão condições, porém, outras terão. E elas não podem ser excluídas pelo simples fato de possuir a deficiência. O que pode excluir é a inaptidão para o cargo. E é isso que falta na banca, e é por isso que as pessoas com deficiência precisam tanto de auxílio jurídico. Porque quando elas chegam no concurso, elas encontram um obstáculo. E aí que eu conheci o senhor fazendo o seu trabalho também de auxiliar as pessoas com deficiência nesse sentido. Porque é muito grande o número de pessoas que são aprovadas e têm que recorrer à via judicial. Ótimo, ótimo. E precisamos, assim, de pessoas cada vez mais especialistas, porque eu senti também essa necessidade, né, no nosso escritório, porque nós temos uma demanda, né, sobre a área de concursos, mas é muito abrangente a área de concurso público, né? A gente atua desde a publicação do edital, né, até a homologação do concurso e ainda trabalhamos também com a parte de servidores públicos. Então, há possibilidades inúmeras de nossa atuação, né, na fase da prova objetiva, subjetiva, TAF, exames médicos, investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Então, há muita coisa a se discutir. Mas também há essa pequena parcela, que também é muito importante, que é a defesa, né, dos direitos das pessoas com deficiência nos concursos. E principalmente porque ela está também atrelada a questões de natureza médica, né, e que vai muito além também de questões eminentemente jurídicas. E essa é uma das questões que eu já iria lhe perguntar aqui, porque muita gente me pergunta o seguinte: como então conceituar ou definir a deficiência? Porque como é que a gente pode entender, até para os candidatos, tem candidato assim que às vezes nem sabe que ele possui essa condição. Então, como é que um candidato que vai prestar um concurso, quais são os principais meios para ele entender melhor qual é esse conceito, até para ele poder identificar se ele realmente se enquadra ou não nessa definição? Então, antigamente, a deficiência era definida por uma lista que estava numa lei. E hoje ainda tentam fazer dessa forma. Mas por que isso é errado? Porque se eu tenho uma doença que não está naquela lei, mas que me causam impedimentos, limitações, que me colocam em situação de desigualdade, se eu for comparar somente pela lista, eu não tenho deficiência. E aí, assim, surgiu uma nova enfermidade. A medicina evolui constantemente. E o judiciário não acompanha. Então, se hoje surgiu uma doença, quanto tempo vai levar para essa doença ser incluída nessa lista?
E aí, durante todo esse tempo, essa pessoa ela não tem amparo, porque o nome não está na lista. Por isso foi tão importante a lei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele colocar um critério aberto. Que aí ele coloca que pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem limitação de longo prazo, de natureza física, sensorial, agora intelectual, mental, e que em contato com as barreiras, ela vai estar em desigualdade de condições. Deixa um critério bem aberto e aí tem que ser analisado caso a caso. Qual a enfermidade que você possui? Quais as limitações no seu corpo e na sua vida? Quando você está diante da sociedade, você está em igualdade de condições? Se você não tiver, você tem deficiência. Se você tem uma doença que pode estar em qualquer lista, mas se essa doença não te limita de forma alguma, você não tem deficiência. Que se você levar só pelo critério taxativo, existem pessoas que têm algum tipo de doença que pode estar ali, mas que essa doença não modifique nada. E é o que eu sempre dou como exemplo, a hérnia de disco, que é uma coisa muito comum. Existem pessoas que possuem hérnias e que não têm alteração nenhuma. Ela só vai sentir uma dor naquele dia que ela pegou um peso excessivo, dormiu toda torta, mas tomou um Dorflex e passou. Existem pessoas que têm hérnia e que a pessoa perde o movimento da perna, a pessoa anda com dificuldade e tem todo um problema, ainda mais pela falta de acessibilidade que temos, e aí isso coloca essa pessoa em condição de pessoa com deficiência. Então, assim, não adianta querer generalizar. Toda análise tem que ser feita caso a caso. E aí, cada pessoa individualmente vai ter que fazer a sua análise. Quando a pessoa não tem condição de, por si só, fazer, aí é o caso dela pedir auxílio jurídico, pagar uma consultoria para poder identificar isso e saber se ela tem deficiência ou não. Entendi. E é por isso que no concurso, né, você se inscreve, ou seja, você se autodeclara, né, assim, a uma pessoa com deficiência. No ato da inscrição, você também tem que apresentar, né, um laudo muito profissional, né, mas você, de certa forma, durante o concurso, numa fase que é a avaliação biopsicossocial, é que realmente você será submetido, né, a um corpo, né, de profissionais que vai analisar não só a questão médica puramente, né, mas também essas questões sociais também, biológicas, sociais, e psicológicas também. Então, por isso que a gente não pode dizer assim, trazer um rol, como a senhora mesmo falou, taxativo, né? Não são assim, são essas aqui, né? Essa é a CID, então essa daqui é que tem a deficiência. E é por isso, Priscila, que eu vejo e eu sempre digo aos candidatos que façam também, a depender dos casos, uma certa consultoria anterior, né, ao concurso. Eu sei que, claro, tem condições que realmente a gente já conhece, mas tem outras que há uma necessidade, né, de análise mais específica, né? Nesse sentido, você também já fez essas consultorias assim, para candidatos ou para outras questões relacionadas a pessoas com deficiência? Sim, mais da metade das consultorias que eu faço são para concurso público. Porque as pessoas, elas têm essa dúvida, às vezes, se elas possuem ou não deficiência, e muitas vezes elas possuem, só que tem dificuldade de laudar. O médico, às vezes, não coloca aquilo que a banca pede, aí o médico tem um padrão próprio, porque, assim, o médico, ele sabe a parte da medicina, só que quando a gente está falando de banca, a gente está falando de parte jurídica. Então, a forma como ele faz o laudo é diferente do que a banca pede. Que a banca pede de uma forma jurídica. E aí, às vezes, a pessoa... agora, para esse concurso da Caixa, eu fiz muitas análises dos laudos e falava, olha, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso aqui. E aí, mandava o modelo para a pessoa voltar no médico e pedir para aquele padrão da banca. E esse concurso da Caixa, especificamente, foi um concurso que o edital exigiu demais. Muita coisa que eu considero ali, inclusive, desnecessária, só para você fazer a inscrição. Foi um concurso que teve pouquíssimo tempo entre a abertura e o fechamento. Foi complicado o edital, porque o edital falava uma coisa, o site falava outra, ligavam para lá, davam outra informação. E ainda,
as pessoas com pouco tempo, num período de pandemia em que é difícil marcar consulta, e aí elas chegavam com algo, não estava em conformidade com a banca. Então, várias pessoas que eu fiz a análise anterior, eu informei, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tem que mudar. E aí mandava, a pessoa voltava no médico para poder fazer em conformidade com a banca. De todas as análises que eu fiz, e as pessoas alteraram, nenhuma teve problema de recusa no laudo. E outros, depois dos que foram aprovados, algumas tiveram na avaliação, a deficiência não foi caracterizada, porque o laudo não estava de acordo. E aí algumas pessoas me procuraram, aí eu fiz o recurso para poder solicitar que, devido a todo o problema, todo o transtorno que houve, que ou seja considerado o novo laudo que foi apresentado, ou seja feito presencialmente. E aí todos os recursos que eu fiz também foram acolhidos, todas as pessoas conseguiram continuar no concurso. Ótimo, ótimo. E essa é uma questão interessante, né? Essa padronização, né, que as bancas exigem, né, no próprio edital do concurso, porque cria uma certa complicação, porque o médico ele é independente, né? Ele não precisa seguir os mesmos dizeres. Tá? Claro que existem ali requisitos básicos que tem que estar, né, no laudo, né? Tem que ter os profissionais, tem que ter a indicação do CRM, né? Tem que ter ali um carimbo, mas assim, às vezes as informações, os mesmos dizeres e uma certa padronização acaba sendo um excesso de formalismo que dificulta, né, o próprio acesso das pessoas com deficiência nos concursos, porque você exige um excesso de formalismo. Só para ter uma ideia, no concurso da PRF passado, não esse agora atual, mas de 2019, a gente teve um caso bem interessante de um candidato que impugnou o edital do concurso quanto a esse laudo multiprofissional. E veja que o laudo multiprofissional ele está no decreto 9.508, né? E também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? De forma complementar. E por isso que os editais reproduzem isso, que no ato de inscrição ele tem que apresentar um laudo multiprofissional. E nós conseguimos no TRF, da 5ª Região, justamente declarar a ilegalidade desse requisito do edital. E aí, veja, a gente utilizou, né, um certo controle de convencionalidade, né, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, porque, no nosso entender, a exigência no ato de inscrição de um laudo multiprofissional, além de ser um excesso de formalismo, às vezes traz um dispêndio financeiro que acarreta sendo um outro empecilho para a inscrição. E eu não vejo nenhuma razoabilidade de você exigir já no ato de inscrição, né, quando o candidato vai ser depois submetido a uma avaliação, né? E é lá onde realmente vai ter esse cuidado de saber da identificação e tudo mais. Então, foi uma decisão que eu achei bem interessante. Claro, foi bem pontual, não é uma coisa que valeu para todos os candidatos, mas faz parte aí da construção da jurisprudência também dos nossos tribunais. Porque no meu entender, é um excesso de formalismo. Em relação a essa inscrição, o candidato, quando ele se inscreve, ele tem que apresentar esse laudo muito profissional. O que é esse laudo muito profissional? Esse laudo muito profissional é porque na lei ela fala que a forma de avaliar a deficiência seria, quando necessária, a lei deixa bem claro, se necessária, a avaliação biopsicossocial. E essa avaliação ela é realizada por uma equipe multiprofissional. E por que a necessidade dessa equipe multiprofissional? Porque ali vão ser avaliados, resumindo, o impacto da deficiência no corpo da pessoa e na vida. E quando eu falo desse impacto na vida, eu tenho que falar do meio em que essa pessoa está inserida. Então, muitas vezes ali você vai precisar de um assistente social, de um psicólogo para auxiliar. E às vezes as pessoas falam, são médicos de várias áreas. Não, podem ser outros profissionais da área de saúde. Só que essa avaliação ela só é feita quando necessária. E nesse ponto, para concurso público,
quando você fala em período de inscrição, porque dificilmente você vê um edital com um período superior a um mês. Normalmente é menos o período de inscrição. Um laudo desse, você tem que procurar 3 profissionais. Pelo SUS, em tão pouco tempo, é muito difícil, para não falar quase impossível. Para pagar, quando o último concurso que abriu nessa condição, teve um rapaz que falou comigo, olha, eu procurei em vários lugares, o mais barato estava R$1.000 para fazer o laudo dessa forma. Então, assim, um candidato que está ali estudando, gastando dinheiro com material de estudo, você tem que tirar R$1.000 para fazer um laudo, sendo que você não sabe ainda o seu resultado, e daqui a pouco pode não servir para o próximo concurso, porque até abril tem um prazo de validade. Então, eu considero que isso é uma forma de excluir as pessoas com deficiência do concurso. E aí, quando você fala em exclusão das pessoas com deficiência, você está falando de uma inconstitucionalidade. Porque quem previu que as pessoas com deficiência têm que ter vagas reservadas foi a Constituição. Se você está arrumando uma forma de afastar essas pessoas, você está sendo uma inconstitucionalidade indireta. Porque não está sendo feito diretamente falando pessoas com deficiência não participam, que seria uma inconstitucionalidade direta, mas é indireta porque é uma forma de barrar essas pessoas. Que quando você coloca uma exigência tão grande em tão pouco tempo e que é muito custosa, ainda mais num país como o Brasil, com tamanha desigualdade social, você está afastando pessoas com deficiência do concurso público. E aí eu não estou nem sendo mérito de falar que as pessoas com deficiência têm mais gastos, e todo esse problema que nós sabemos que existe. Então, assim, eu considero uma inconstitucionalidade indireta essa exigência. Também. E assim, eu fiquei muito feliz porque nós conseguimos, assim, na prática, né, um caso específico, né, num concurso como o da Polícia Rodoviária Federal, e esse processo, inclusive, transitou em julgado nesse sentido. E justamente o tribunal considerando essa inconstitucionalidade e, além disso, né, um desrespeito, uma violação à Convenção, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo, né, de luta, né, e de aperfeiçoamento dessas regras. E, doutora, veja só, futuramente, né, posteriormente, melhor dizendo, no concurso, esse candidato, né, ele vai ser submetido a uma avaliação biopsicossocial. Nessa avaliação, o que é que diferencia do laudo muito profissional? Ele já apresentou o candidato no ato de inscrição e ele vai ser submetido, no caso, a uma comissão, a uma junta médica da banca, formada por médicos ali da banca. Mas, assim, essa equipe muito profissional, ela é de um médico, mas, assim, quais são os profissionais que normalmente estão ali analisando, né, avaliando os candidatos? Existe alguma regra específica? Como é que, na prática, acontece essa avaliação no concurso? Não tem um regramento que diga assim, tem que ser 2 médicos e um assistente social, ou um médico, um psicólogo, um assistente social. Não tem. São 3 profissionais de diferentes áreas da saúde. E aí, quando eu falo de diferentes áreas, não são de diferentes profissões. Podem ser, tipo, 3 médicos, um clínico geral, um ortopedista e um neurologista. Pode ser um médico, um psicólogo e um assistente social. Um médico, um psiquiatra e um psicólogo. Aí, assim, não tem uma regra específica. Pode ter variações. A única exigência é que sejam profissionais da saúde e que sejam de diferentes áreas. Entendi. Então, assim, o candidato ele não tem interferência, né, nessa comissão, né? Porque, apesar de ser várias condições distintas, né? Então, a gente vai ter a mesma comissão, a mesma junta analisando de forma diversa, né, os candidatos. Né? Então, não tem essa interferência de escolha, né? O que eu entendo que, às vezes, assim, pode até haver uma discussão em relação, por exemplo, a pessoa tem um problema psiquiátrico. E aí colocam uma equipe que é formada por um ortopedista, um educador físico
e um outro profissional, assim, que não sejam dessa área psíquica. Em princípio, pode até haver um problema. Só que, assim, quando eu falo de médico, quando você estuda medicina, você estuda o corpo todo. Você apenas se especializa em uma área. Então, assim, o psiquiatra, ele se especializou na psiquiatria. Mas durante a carreira, durante a faculdade, ele estudou o corpo completo. Então, assim, quanto a esses questionamentos, eu, sinceramente, assim, não tenho um posicionamento definido. Muitas vezes eu vejo pessoas falando que teriam que ser todos da área específica, outras vezes eu vejo defendendo que não. E assim, eu até certo ponto, eu entendo que não precisaria ser um profissional específico. Porque para você analisar uma deficiência, se você tiver os conhecimentos básicos, eu que não sou da área médica, eu consigo definir se a pessoa tem deficiência ou não. Por quê? Porque eu já estudei muito sobre o assunto. É claro que terão doenças específicas que eu não vou saber. Mas o básico, eu consigo. Então, se eu, que sou formada em Direito, eu consigo definir um médico, eu acredito que ele, mesmo não sendo especialista na área, ele vai saber também. Então, assim, nesse ponto, eu ainda não me posiciono, eu quero até saber um pouco mais para definir, mas em princípio, eu entendo que, sendo um profissional da área de saúde, que ele tenha conhecimento sobre o corpo, todos os conhecimentos necessários, mesmo ele não sendo especialista, eu acredito que ele tenha condição, sim, de fazer essa análise. Entendi. Na avaliação biopsicossocial, a gente assim, percebe que a maioria das inaptidões, né, dos candidatos é basicamente o não reconhecimento, né, legal dessa condição, né? E aí, veja, no concurso público, os candidatos eles têm direito aos seus recursos administrativos, né? Toda fase do concurso ele pode interpor um recurso administrativo. Algumas bancas, alguns editais, né, possibilitam apresentar exames complementares e tudo mais durante essa fase de interposição do recurso. No recurso administrativo, muitas pessoas perguntam, né, se vale a pena fazer um recurso administrativo, o que é que pode ser feito nessa fase de recurso administrativo, se realmente vale a pena, se há possibilidade de modificação, né, do resultado preliminar. E também, vamos dizer assim, quais são as dicas que você, Priscila, daria aos candidatos quando for elaborar? Eu até entendo que, quando for elaborar, era bom que você tivesse uma ajuda de um especialista, né? Mas, assim, de maneira genérica, quais são os principais pontos que podem ser abordados no recurso e quais os documentos que você pode juntar até para, vamos dizer assim, comprovar de fato a sua condição, né, de pessoa como deficiência. Então, primeiro ponto é saber a motivação, porque o principal ponto que eu vejo as pessoas pecando na hora de fazer o recurso é não saber o motivo pelo qual a banca indeferiu. Então, assim, o correto é a banca justificar. Esse concurso agora da Caixa foi uma exceção que eles simplesmente colocaram deficiência não definida, deficiência não caracterizada e não justificaram. Então, assim, quando isso acontece, é muito ruim, porque causa um prejuízo para o candidato, porque não se sabe o motivo que a banca indeferiu. E aí o motivo pode ser que o laudo não estava correto, que a deficiência não foi caracterizada por algum motivo. E aí vai depender do tipo de deficiência, porque a limitação tal, eles não entenderam como que colocasse a pessoa em desigualdade, ou que faltou uma limitação que eles acharam que seria importante e o médico não mencionou no laudo. Então, assim, quando eles não colocam essa motivação, isso prejudica muito o recurso. Então, o principal ponto é a banca motivar. Segundo, o candidato vê essa motivação. E aí o recurso ser feito em cima da motivação. Por quê? Vou trazer um exemplo para facilitar. A pessoa tem hérnia de disco, que eu acho que é o exemplo mais fácil. E aí ela está perdendo perda de força no membro. E aí o médico não mencionou.
E aí a banca coloca deficiência não caracterizada porque não há limitação. A pessoa já sabe, poxa, eu tinha que ter colocado que eu tenho essa perda de força, que eu tenho debilidade. Essa limitação não estava constando no laudo. E foi isso que fez com que ela não fosse considerada. Quando ela vai fazer o recurso, ela vai explicar tudo aquilo, vai falar lá o motivo pelo qual ela não colocou, e aí ela vai solicitar a possibilidade de juntar um novo laudo ou de fazer uma avaliação para mostrar que ela possui aquela deficiência. E aí, muitas vezes a pessoa não olha o motivo e aí ela começa a falar porque eu tenho deficiência, porque eu já comprei carro com isenção, porque isso, porque aquilo. Só que, assim, em momento algum, ela fala dessa limitação. Ela fala que ela já teve um direito, que ela já teve outro, mas ela não fala do motivo pelo qual a banca indeferiu. E é isso que ela precisa argumentar. Então, assim, se a banca não mostrar como foi o concurso da Caixa, isso não é o da banca, ela tem que motivar. Agora, ela mostrou a motivação, o que você tem que defender é essa motivação. O motivo que ela deu para te tirar do certame é o que você vai atacar na hora de voltar para o concurso. E o recurso tem que ser feito com base nisso. E não adianta você, assim, muitas vezes a pessoa fala, não, mas se eu discutir isso, se eu mostrar que eu consegui um carro com isenção, eles vão ver que eu tenho deficiência. E não, porque o motivo não foi o carro que você deixou de comprar. O motivo é que você não colocou ali o correto, o que ela queria que você colocasse no seu laudo. Ou que o médico constasse alguma situação ali que ficou faltando. Então, assim, o principal ponto é esse. É fazer o recurso em cima da motivação. E quando houver esse problema que houve no recurso da Caixa, eu não sabia a motivação de nenhuma das pessoas que eu fiz o recurso, então o que eu fiz? Eu fui procurando todos os motivos possíveis e imagináveis e coloquei. Até teve uma das pessoas que passou, e depois ela me agradeceu muito, que ela falou, poxa, você colocou tanta coisa ali no recurso, que quando eu li, que o concurso eu envio para o candidato, e o candidato que faz o login na página e coloca. Eu poxa, quando eu vi o recurso, eu já tinha certeza que eu ia ser aprovada. Porque eu fui em todas as possibilidades, justificando, porque eu não sabia o motivo. Então eu fui imaginando, pode ser por esse motivo? Então vou defender aqui. Pode ser aquele. E eu puxei mais 5 ou 6 motivações em cada recurso e defendi todas elas. E aí no final, todos os recursos que eu fiz, eles foram aceitos, todos eles estão de volta no concurso. Que bom, que ótimo. Mas assim, veja como há um desrespeito, né, a um direito do candidato, que é o direito de ter a motivação, a fundamentação da sua eliminação. Então isso é básico do direito administrativo, né, que abarca o concurso público. É que toda eliminação, tudo que acarreta uma violação ao seu interesse, ao seu direito, a administração pública tem o dever, é a obrigação. Você não está pedindo, você não está mendigando isso. Não, é um direito, é uma obrigação da administração pública de trazer a fundamentação. E é muito comum, né, por exemplo, nisso, a eliminação, aí só coloca assim, com base no item tal do edital. Olha, você não está falando, você está falando tudo e não está falando nada, né? Porque simplesmente você apontar uma regra do edital sem contextualizar com a situação específica do candidato, isso é uma violação a direito. E assim, às vezes o judiciário, eu digo às vezes porque assim, às vezes o judiciário passa batido nisso, mas alguns juízes, né, que têm realmente um respeito às regras, vai dizer o seguinte, ó, aqui no mínimo deveria ter a fundamentação, então obriga a banca, a comissão a trazer os fundamentos, o porquê, as razões e a justificativa dessa eliminação, até para que o candidato possa exercer de fato o seu direito à defesa, que é impugnar aquilo que foi dito, e não fazer esse exercício, né, que você fez de supor o que foi que aconteceu. É você tentar entrar na imaginação, na mente do cara que fez. Isso aí é uma coisa que não deve ser, não deve acontecer nos concursos em geral, né? Mas acontece, né? Faz parte. E uma outra questão... Ponto, porque esse recurso, ele acho que tinha um prazo de 2 dias para poder fazer, e assim, eu falei com eles, olha só, dá para fazer,
para poder ganhar tempo. Porque às vezes, muitas vezes você entra com um processo judicial, mas o juiz não dá a eliminar. E o importante agora é vocês voltarem para o concurso o quanto antes. Porque se o juiz não der a eliminar, essa demora pode trazer prejuízo para vocês. Então, vamos tentar dessa forma. Mas até no recurso, eu coloquei logo no início que isso estava causando prejuízo ao recurso por não ter a motivação específica. Que eu já estava até pensando, se eles indeferirem, esse recurso vai servir como base para o processo judicial. Então, até mesmo quando elas forem apresentar a fundamentação que não teve, né? Que veio só a negativa, dizendo que elas não estavam mais no concurso. E aí depois vai apresentar o recurso, o juiz vai ver que desde logo já foi dito que estava faltando essa motivação. Entendi. Você falou também um ponto importante, né? A primeira coisa que se deve fazer é atacar a fundamentação. Claro, se ela existe. Mas também o candidato pode apresentar documentos que comprovam, né, a sua condição. Por exemplo, isenção, né, de IPVA, como você falou. Acho que a CNH, né, especial. Quais são os documentos? Sobre a carteira de identidade diferenciada, que é uma carteira de identidade específica para pessoas com deficiência. Quando a pessoa já tem estados que ainda não emitem, mas a maioria já tem, que aí na carteira de identidade ou vem o símbolo da deficiência ou vem escrito pessoa com deficiência. Quando a pessoa já tem essa carteira de identidade, assim, já é uma prova também, olha, eu já sou considerada pessoa com deficiência. Uhum. E aí, assim, eu tenho já isenção de IPVA do carro, eu comprei o carro com isenção, eu tenho desconto no IPTU. O que tiver, eu recebo PPC. Então, assim, o que tiver mais de documento que possa comprovar que a pessoa possui deficiência, junta tudo. Entendi. Ótimo. E, veja só, outra questão também que às vezes é eliminado, um candidato, que essa é uma questão também muito complicada nos concursos, é que a junta, né, a comissão entende que a pessoa realmente tem essa condição, né, de deficiência, mas elimina justamente por entender que é incompatível, né, essa deficiência com as atribuições. Então é aquela coisa, né, você parece que ganha e não leva, né, como diz no gingado, na gíria do futebol, né? Então, assim, nesse caso, é muito comum também na área de segurança pública, né, se criar essas restrições, essas barreiras. Então, às vezes, até a condição que possibilitou a inscrição no concurso é a motivação da sua eliminação, que parece algo meio que contraditório, né? No mínimo inusitado, né? Você conseguir se inscrever no concurso e prosseguir até passar, por exemplo, na fase do teste de aptidão física e na fase posterior, né, de exames médicos e avaliação biopsicossocial, você é justamente eliminado por causa dessa condição, né? Então, parece, no mínimo, contraditório e desarrazoado uma conduta como essa. Mas, assim, uma das coisas que eu percebi, né, que houve uma modificação no decreto 9.508, é retirar aquela antiga previsão de que essa incompatibilidade, ou essa suposta incompatibilidade, ela deveria ser analisada no estágio probatório. Ou seja, quando a pessoa já está exercendo as funções, porque é quando você vai ver de fato quais são as atribuições do cargo e como aquilo ali pode ser compatível, né? Como pode ser compatibilizado. Então, como é que a doutora vê também essa questão aí das bancas em relação a essa postura? Assim, essa questão da incompatibilidade, muitas vezes esse posicionamento que eu tenho, algumas pessoas não gostam, mas assim, você tem que ver o cargo que a pessoa vai exercer. Quando eu falo de cargos policiais, que são a maioria dos que têm mais problemas com pessoas com deficiência, você às vezes está falando de um profissional que ele vai ter que lidar com um preso, que ele vai ter que ir em operação policial, que ele vai ter várias incumbências ali do cargo. E aí, você tem uma pessoa com deficiência, que ela tem, às vezes, dificuldade de locomoção, que ela, às vezes, não tem um vigor físico. E como que essa pessoa vai lidar no dia a dia com esse tipo de trabalho?
Então, assim, essa incompatibilidade com o carro, ela tem que ser vista assim. Não adianta você falar assim, olha, como eu já vi pessoas defendendo, não, mas tem que ter a inclusão da pessoa com deficiência, então ela tem que entrar e pronto. Eu, esses dias, até estava conversando com uma moça que ela falou para mim que ela achava que tinha que entrar e pronto. Eu peguei uma matéria e mostrei para ela de um caso que o preso, ele tomou a arma do policial e ele matou o policial. Aí, assim, como que você quer colocar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, que não tem um vigor físico para você lidar com o preso? Então, assim, tem certos cargos que não tem como. Agora, assim, eu estou falando todas as pessoas com deficiência. Aí você vai ter que analisar caso a caso. Por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, ela tem condição de tomar conta de preso? Não tem. Então, assim, é incompatível, não tem nem o que discutir. Porque ali, se eu falar, eu tem que ser incluído, tem que exercer as atribuições do cargo. Eu estou colocando essa pessoa em risco, ela pode estar, sem querer, mas vai acontecer, colocando outras pessoas em risco, porque ou ela não vai estar armada, ou se ela estiver armada, corre o risco de tomar a arma dela, de dela sair ferida, outra pessoa sair ferida. Então, assim, todos esses riscos têm que ser analisados. E aí, quando eu falo isso, assim, não são todos os cargos policiais. Quando eu falo de perícia, o perito, muitas vezes, ele está trabalhando no laboratório. Então, não tem problema nenhum. Agora, se for um perito de local, que ele vai fazer local de crime, aí você já tem que ver a compatibilidade. Se você vai falar de uma pessoa que está fazendo análises, que precisa de observar aquilo e tal, uma pessoa que tem a visão comprometida, ela já não consegue. Então, assim, você vai ter que sempre avaliar o caso concreto. Não adianta, assim, você falar assim, vamos incluir de qualquer forma. Não, porque é em razão disso que os concursos policiais, cada vez mais, eles tentam afastar as pessoas com deficiência, como se nenhuma pessoa com deficiência fosse capaz de exercer uma atividade policial. Quando muitas pessoas com deficiência, elas têm aptidão. Algumas não têm. Então, nesse caso, tem que ser feita a avaliação individual. E não é porque a pessoa não tem aptidão para um cargo policial que ela não vai ter para nenhum cargo. Muitas vezes ela não tem para um cargo X, mas ela tem para um cargo Y. E o outro que tem para esse cargo aqui que ela não teve, não vai ter porque ela está exercendo. Então, assim, isso sempre vai ser visto individualmente. A limitação que eu tenho vai ser diferente da que você vai ter, vai ser diferente da que o outro vai ter. E cada pessoa, e assim, quando eu falo limitação, eu falo de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Às vezes terão pessoas sem deficiência que vão entrar e que vão ser eliminados do estágio probatório porque não terão aptidão. E isso vai ser analisado caso a caso. Então, assim, a gente não pode generalizar. Porém, isso tem que ser observado porque, em primeiro lugar, tá a saúde, está o bem-estar da pessoa. E a inaptidão para o cargo, ela causa prejuízo ao funcionalismo público, à administração pública, mas também eu não posso, em hipótese alguma, colocar essa pessoa em risco. Fazer qualquer coisa que vá prejudicar a saúde dela. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho um sonho de ser policial. Só que você levar esse sonho a qualquer custo, colocar essa pessoa em risco, colocar essa pessoa em prejuízo à sua saúde, isso também não é legal. Então, assim, tudo isso tem que ser observado dentro desse contexto. Com certeza. E, assim, é porque também existe um certo imaginário, né, nas pessoas, né, no homem médio, né, de que quando você fala deficiência, aí já vem na cabeça um cadeirante, né, ou uma pessoa tetraplégica. Então, assim, o cara, esse cara não pode fazer. Mas, veja, existem diversas e diversas condições, né, que são incapacitantes, ou nem incapacitantes, né, que condições de deficiência, mas que não incapacitam o exercício da função. E é por isso que deve ser analisado, né, por médicos especialistas, por profissionais especialistas, para ver se realmente há essa ou não essa incompatibilidade. O grande problema que eu percebo é o problema da fundamentação. De novo, a gente volta naquilo. Porque quando a comissão, a junta médica, por exemplo, elimina o candidato, não traz uma fundamentação adequada.
e simplesmente parece mais um contorcionismo de suposição. Ah, essa condição aqui, ela não está compatível com o exercício das atribuições do cargo. Ponto. Ou seja, e até isso é reproduzido em todas as fundamentações. Ora, isso é uma fundamentação genérica que não diz nada sobre o caso específico. Então, acho que o problema também aí está nessa fundamentação, né, que acaba acarretando prejuízo para a defesa ali do candidato no recurso administrativo, né? Mas, assim, Sim, realmente... e deixa eu complementar uma coisa importante nisso que o senhor falou, porque uma vez eu acompanhei um caso que o rapaz, ele era amputado. Ele tinha o joelho para baixo, ele não tinha. E assim, ele, em princípio, eles colocaram que ele não teria compatibilidade com o cargo. Só que é o que eu digo, tem que ser sempre visto no caso concreto. Porque existem pessoas que usam próteses que elas têm mais capacidade do que muitas pessoas que não têm deficiência. Existem pessoas que lutam, que correm, que nadam, que fazem tudo com a prótese. E esse rapaz era um desses casos. Ele tinha uma prótese já há muito tempo e ele era perfeitamente adaptado. E aí eles colocaram, pelo simples fato dele ser amputado, ele tinha saído do concurso. Ele tinha sido indeferida a inscrição dele. E ele conseguiu, depois de retornar, comprovando que ele tinha aptidão para o cargo sim, mesmo tendo uma prótese. Então, assim, é muito importante que isso seja sempre avaliado no caso concreto, individualmente, porque você só pegar e falar assim, é amputado, não pode? Não. Essa pessoa, ela tinha aptidão para o cargo mesmo sendo amputada. Aí você vai pegar um outro que é amputado e que já não vai ter. Então, é muito importante avaliar o caso concreto. sem dúvida alguma. E, doutora Priscila, eu agradeço demais esse bate-papo aqui. Acho que deu para a gente passar assim, de forma bem genérica sobre algumas questões pontuais, né, dos direitos dos candidatos nos concursos. Eu sei que existem muitas outras coisas, mas a gente vai deixar para outros encontros, né? E essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram, mas também depois a gente vai colocar ela no YouTube para que a gente possa também democratizar, né, esse ensino, essa informação, que é uma das coisas que eu faço aqui. Aliás, a principal coisa que eu faço aqui no meu Instagram, e eu acredito também no seu, porque eu lhe acompanho, é justamente democratizar essa informação. É com que os candidatos ou as pessoas com deficiência, elas saibam e conheçam os seus direitos. Porque eu acho que é muito ruim, né, você simplesmente desconhecer, ser um ignorante sobre aquilo que lhe beneficia. Né? E aqui não é só uma questão de privilégio, não, são questões que foram já pacificadas pelas nossas leis, né, pela nossa Constituição, e que a administração pública, né, ou o Estado, muitas vezes, está desrespeitando isso. Então, a gente precisa exigir os nossos direitos, mas antes de exigir, a gente precisa ter conhecimento e saber, né, como lidar com isso. Né? Então, essa é a nossa missão aqui na rede social, é democratizar esse ensino. Eu tenho certeza que o seu trabalho tem sido muito satisfatório nisso e a gente vai ter também outras oportunidades de conversar mais sobre isso. Mas eu queria agradecer e também pedir para que você pudesse também dar as suas considerações finais e também falar aí sobre o seu perfil, o que é que ele aborda e também o seu livro também. Bom, no meu perfil lá eu falo sobre legislação aplicável às pessoas com deficiência e, resumidamente, eu falo sobre alguns outros assuntos, mas especificamente é isso, sobre a legislação no modo geral. Tudo que é aplicável às pessoas com deficiência. E nós temos essa incumbência, né, de divulgar a informação, porque quando eu escrevi o livro, um dos motivos foi que eu via que a maioria das pessoas desconheciam os direitos que possuíam. E pelo fato do símbolo da deficiência ser uma cadeira de rodas, muitas vezes as pessoas que não usam cadeira de rodas, elas acham que elas não têm deficiência. Às vezes a pessoa acha assim, não, eu ainda estou com a bengala, eu ainda não tenho deficiência, eu ainda estou com a muleta. Quando eu chegar na cadeira de rodas que eu vou ter deficiência. E não é. Então, assim, eu comecei a divulgar essas informações e estou aí. Eu te agradeço muito o convite para participar dessa live.
E mais para frente podemos marcar outros para falar sobre outros assuntos que são muito importantes, que as pessoas precisam desse conhecimento. Ótimo, show de bola. Pessoal, algumas pessoas fizeram perguntas bem pontuais, né? E como a live da gente teve que ser bem rápido também, mas assim, vocês podem, essas questões mais pontuais sobre direitos, benefícios das pessoas com deficiência, vocês entrarem em contato com o perfil aqui da pesquisadora e especialista doutora Priscila, né? Aqui é no @leis para PCD, né? E também qualquer dúvida sobre direito dos concursos, inclusive também das pessoas com deficiência, a gente também está aqui para ajudar aí no que for necessário. Então, Deus abençoe, muito obrigado, Priscila, e até uma próxima.